Eu queria que a gente, para começar, já deixasse a Bíblia aberta aí em Atos capítulo 2, verso 37. Tá certo? Atos capítulo 2, verso 37. O capítulo, ele enfatiza muito o arrependimento genuíno, a justificação pela fé e a mudança de rumo. Então, primeiro a justificação, depois a mudança de rumo. Parece que tudo isso vem junto, num só pacote, né? E a gente vai descobrir agora, através da inspiração de Ellen White, como é que isso se processa. Porque quando a gente fala de graça, a gente não pode descambar para graça barata, aquela que não envolve obediência, e a gente não pode descambar para a salvação pelas obras. Muito bem, queridos. Lá em Atos, capítulo 2, verso 37, está escrito assim. Diz assim: ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos? E a resposta de Pedro no verso 38 foi a seguinte: arrependei-vos. E eu quero parar aqui. E a reação imediata do povo foi: senhores, o que faremos? E eu quero chamar a atenção de vocês para um outro momento lá atrás, quando Israel também foi questionado por Moisés. A sua postura diante das operações de Deus no deserto fala, porque tudo que o Senhor disser, nós faremos. Observem essa similaridade, essa semelhança desses dois eventos, né? O povo sendo encostado na parede, as pessoas percebendo que havia um pecado contra Deus, e aí o que é que eles respondem? Eles dizem: tudo que o Senhor disser a partir de agora, faremos. Aí acontece um problema, queridos, um problema que às vezes a gente passa batido e não se apercebe. Quando a salvação nos é apresentada e quando o amor de Deus nos é apresentado, nós temos uma tendência quase que imediata de perguntar o que devemos fazer a partir de agora. E essa é uma tendência natural, porque normalmente o homem crê que pode devolver para Deus a sua benignidade e o seu amor, a sua misericórdia. Ora, Deus agiu com misericórdia comigo, agiu com amor, e agora eu vou devolver para ele com a minha obediência. E algumas pessoas acabam acreditando que a sua obediência seja a forma de comprar o favor divino, ou de agradar a Deus, de apaziguar a ira de Deus. E aqui se manifesta muito claramente a tentativa de um povo, na época de Moisés e agora na época de Jesus, de salvar-se pelas próprias obras. Mas como é que a gente se arrepende genuinamente? Como é que esse arrependimento pode ser agradável a Deus? Ellen White comenta que o arrependimento, ele não deve ser motivado pelo sofrimento que ele nos acarreta. O arrependimento não deve ser motivado pelas dores que sofremos por conta de termos sido condescendentes com ele, com o pecado, melhor dizendo. O arrependimento, ele deve vir em resultado de uma consciência do amor de Deus, da sua misericórdia e da nossa malignidade, da grandiosidade do nosso pecado. Então, o arrependimento não pode ser em função de um sofrimento que o pecado acarreta, ou medo da perdição. Para não me perder, eu preciso agora fazer alguma coisa. Que faremos, irmãos? Disseram eles. E para Moisés disseram: tudo que o Senhor disser agora faremos. Todos queriam fazer alguma coisa para compensar o tempo perdido, todos queriam fazer alguma coisa para terem a convicção, a certeza da salvação, mas tinha alguma coisa que eles precisavam entender. E sabe, queridos, Ellen White, ela enfatiza muito essa questão do arrependimento, do verdadeiro arrependimento. Nós precisamos sofrer por causa do pecado, ficar tristes por causa do que fizemos com Deus e por causa do sofrimento que acarretamos para nós, para a nossa família, para os que estão ao nosso redor e principalmente para Deus. Mas Deus não exige de nós apenas arrependimento genuíno. Deus exige de nós, queridos, muitas outras coisas. E vejam como a carga fica pesada. A ordem é: arrependam-se, convertam-se ao Senhor, reconheçam a malignidade do pecado, deixem de fazer o mal, não cedam à tentação, amem a Deus acima de tudo, amem o próximo, guardem os mandamentos, libertem-se do orgulho. Olha quanta coisa nos é exigida. Meus queridos, a exigência é gigantesca, mas a providência é maior.
Amém? Se você quiser escrever aí, escreve, porque isso veio do Espírito agora. Não escrevi isso aqui para falar, não. Não escrevi isso aqui para falar. A exigência é gigantesca, mas a providência é maior. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês vão entender até o final dessa mensagem que Deus nos exige muito, Ele quer muito da gente, mas Ele providencia tudo. Ele já fez tudo para que o seu objetivo para nós, os seus planos para nós, se realizem cabalmente. Se realizem verdadeiramente. Ele já proveu tudo. Meus queridos irmãos, todo pecado é terrível aos olhos de Deus. Mas há um pecado que atrapalha tudo. Meus queridos irmãos, há um pecado que complica a nossa vida, que é o pecado do orgulho. Sabe por que o orgulho é tão terrível? Porque ele bloqueia a nossa consciência para reconhecermos o pecado. Deus tenha misericórdia do seu povo e que o Espírito Santo nos tome de tal forma que caiamos prostrados, conscientes da nossa malignidade, da nossa terrível condição, para que sonhemos, desejemos, busquemos, ansiemos a graça salvadora do Senhor que regenera, que transforma a alma. O orgulho precisa ser vencido. A exigência é gigantesca, mas a providência é maior. Precisamos passar por essa conscientização. O grau de exigência vai aumentando. À medida que eu vou falando aqui, você vai percebendo, meu Deus, é muita coisa. O orgulho precisa ser vencido, eu preciso me arrepender dos meus pecados genuinamente, eu preciso guardar os mandamentos, eu preciso. E é por isso que o povo se desesperava e dizia, que faremos? Ellen White diz que quando o coração cede à influência do Espírito de Deus, a consciência é despertada. É nesse momento que cremos que o Espírito Santo é outorgado e a nossa consciência é despertada. Aí muda a nossa visão a respeito do pecado, muda a nossa visão a respeito da malignidade do pecado, do quanto ele é terrível, do quanto ele é mau e destrutivo, nocivo. Uma convicção se apodera da alma e o homem passa a sentir um pouco do coração de Deus e a sua repulsa ao pecado. Então, olha só o tamanho das exigências, lembram? Mas a providência é maior. O Espírito Santo vem e aquilo que eu não consigo fazer, que é me sentir mal por causa do meu pecado, aquilo que eu não consigo fazer, que é me arrepender genuinamente, aquilo que eu não consigo fazer, que é crer, o Espírito me concede. O Espírito realiza. O Espírito opera. Então, a exigência é gigantesca, mas a providência é muito maior. Uma convicção se apodera da alma e nós começamos a participar um pouco do coração de Deus. E a repulsa de Deus pelo pecado passa a ser também sentida por cada um de nós. Ah, meu irmão e minha irmã, essa é a hora de você começar a fazer uma autoanálise. Como você se sente a respeito das vezes em que você feriu o coração de Deus? Como você se sente todas as vezes que lembra do seu passado? Ele dói? Ele lhe traz tristeza? Ele lhe faz sofrer? Você pensa nas vezes que Deus olhou para você e os seus olhos marejaram? Você lembra das vezes que o coração de Deus foi ferido porque ele começa a refletir, eu enchi a vida deste meu servo com tanto amor. Eu dei para este meu servo, semei tanta bênção, lhe cerquei de tantas bênçãos, lhe dei vida, saúde, sustento. Por que este meu servo está fazendo isso comigo? Será que não fica diferente a forma como a gente enxerga o pecado quando a gente consegue entrar no templo de Deus pela fé e imaginar os seus olhos marejados, sofridos e doído por causa dos nossos erros? Se você pecou muito, querido, descansa no Senhor, se arrepende. Se você sente o maior pecador da igreja, descansa no Senhor. Porque aquele que mais pecou foi mais amado. E eu encerro só citando alguns textos para vocês, não vou ler porque o tempo já está correndo. A exigência é muito grande, mas a providência é maior. Querem ver? Judas só tem um capítulo. O verso é o 24. Lá,
o Senhor escreveu assim através do seu profeta: aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços e nos apresentar diante dele com alegria. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Olha a providência. Ele providenciou poder para não cairmos em pecado. Então, ele nos santifica. Quando Jesus ensinou a gente a orar, através lá do encontro com os apóstolos, que foi que ele ensinou? O Pai Nosso aos apóstolos. Mas lá no meio do Pai Nosso, ele disse como? Não nos deixe cair em tentação. Deus também disse através de Ezequiel: eu vou tirar do coração de vocês o coração de pedra e vou dar para vocês um coração de carne capaz de obedecer. Paulo disse assim: eu estou certo, convicto de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o último dia. Quem é que completa essa obra de aperfeiçoamento? Quem é que completa essa obra de obediência? É Deus, irmãos. Mais uma vez ele se responsabiliza, porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Relembremos a frase que o Senhor nos deu no meio dessa mensagem, no meio dessa pregação. As exigências são gigantescas, mas a providência é maior. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te conduza nesse processo maravilhoso da salvação. Um abraço a todos.